Boa tarde, pessoal, tudo bom? Então, hoje vamos tratar de um tema interessante, que é o tema da humildade. A humildade sempre foi uma lição, por exemplo, que tive do meu pai, principalmente, né? Ah, e é uma situação que eu sempre levei comigo também. Eu acho que é uma situação principalmente cristã, né? Nosso Senhor Jesus Cristo acho que foi a maior lição de humildade que tivemos. Outra lição foi na filosofia, né? Com Sócrates. Sócrates andava com roupas velhas, sem sandália, né? Alguns diziam que ele parecia um mendigo. Né? Então essa situação assim do homem mais sábio da Grécia ali, né? Talvez com Platão, o homem mais sábio da religião nossa. Então nós temos situações interessantes, né? A palavra humildade, como é sabido, vem de humos, né? Vem da questão da terra mesmo, né? Tem a ver também com humanidade, tem a ver com uma série de situações. Não se trata de saber que não sabe, que sabe que não sabe, que sabe que outro sabe. Essas, não tem a ver com isso aí, né? A sabedoria sabe, né? O sábio sabe, por isso que é a palavra sábio, né? É, Também não tem a ver com mais e menos. Na verdade, o humilde ele é igual aos outros, né? Porque geralmente as pessoas que usam essa questão de ser inferior ao outro, se fazer inferior, elas fazem uma jogada de classes, né? É uma jogada de frustração ou de coitadismo, né? Essa jogada geralmente é muito praticada em alguns países. O nosso talvez seja um exemplo, né? Dessa situação que as pessoas se fazem de humildes, se fazem de coitados, né? Então uma situação assim é para tirar vantagens disso, né? Muito que acontece na humildade que a gente vê por aí é uma humildade com interesse. Essas pessoas muitas vezes estão melhor economicamente que muitas pessoas que as ajudam, né? E por outro lado se fazem de coitados, coitadismo, né? O nosso padrão é coitadismo, né? Então, a situação de não ser único no universo, claro que é. Toda pessoa é única no universo, né? Nós temos uma identidade única. Só que isso não quer dizer que nós sejamos independentes dos outros. Não. Nós temos dependência sim porque nós somos centelha de alma. Nós somos uma centelha no meio de 600 mil ou de algum número que formam o que os cabalistas chamam de Adão, né? Então, ou corpo de Cristo, né? Esse Adão, o corpo de Cristo, nós vamos se unir um dia e formar um só, né? A nível espiritual, claro. E a proximidade do Criador, a proximidade de Deus, né? A grande humildade, por exemplo, é em situação de Deus, ou o exemplo ficou em Jesus, né? Jesus dizia que os últimos serão os primeiros, né? Aquela questão dos últimos mesmo, né? Os mais humildes terão os bem-aventurados os humildes também, né? Então a situação da humildade na nossa cultura cristã, ou judaico-cristã, ela é muito a situação de relação com Deus, né? Então nós temos essa bondade, nós, em compensação disso, devemos ser humildes, né? Então não é uma situação, por exemplo, de ser mais, ser menos. Vai ter que abaixar o outro, não pode empinar o nariz, não pode ser... Não, não é isso, né? A humildade, ela envolve uma questão espiritual, né? Principalmente de igualdade com o outro, né? Porque você vai amar o outro como a si mesmo. Então quando você faz amar o outro como a si mesmo, você vê uma questão de igualdade, ó. Não é questão de nem inferior nem superior. Quem está fazendo inferior também é uma falsa humildade, ó, né? Jesus até falou que chove sobre todas as cabeças, o mesmo sol e a mesma chuva, né? Caem sobre todas as cabeças. Ela não escolhe a chuva, por exemplo, né? Uma pessoa menor ou maior, a chuva vai cair igual em todas elas. Por isso da igualdade, né? E os filósofos, na verdade, eles não foram humildes, né? O filósofo, ele sabe a sua grandeza. O sábio também sabe a sua grandeza. Só que não é por isso que ele vai destratar as outras pessoas, né? Uma situação é você saber a tua própria potencialidade, né? E outra situação é você destratar ou maltratar o outro, né? Não amar o próximo. Então é bem interessante essa situação. Nela tem uma situação contra
essa questão que o palestrante aí, que eu estou fazendo uma dialética, falou, né? Ele falou que do educador brasileiro, né, o Paulo Freire, né, que alguns advogados têm salvação. Na verdade, advogados tem sim, e vai depender muito de qualquer pessoa como qualquer profissão, não é a advocacia que é diferente. Muito pelo contrário, a advocacia ela merece todos os elogios dignos de um Rui Barbosa, de um Pontes de Miranda, né, dignos do Durkheim, John Rawls, né, tantos juristas aí da filosofia ou do pensamento, né, mais do que da filosofia, do próprio pensamento, que nem o Pontes de Miranda escrevia de várias áreas, né, então não tem nada a ver. E o Pontes de Miranda era muito humilde pelo que ele sabia até, né, Rui Barbosa diga-se o mesmo. Então não confundam as situações. Apesar que a minha profissão, né, a advocacia, ela tem sim pessoas que não sabem lidar com o orgulho, né? O orgulho é um paralelo. Então vamos fazer esse paralelo, orgulho com humildade, né? Orgulho um vício, né, meio solar, né? E a humildade, por exemplo, uma virtude lunar, né? Uma situação assim que tem esse complemento, né, das duas funções aí. Mas é justamente isso, a humildade vai combater o orgulho, né? E o orgulho é o pai de todos os pecados, né? Então por isso que a humildade é tão importante, porque se você começar a puxar o orgulho, você vai puxar outros pecados juntos, né? Outros pecados juntos, avareza e tantos outros. Então a situação é filosófica, é teológica, né? Santo Agostinho também nós podemos puxar aí, e vários outros teólogos e filósofos. E lembrando das virtudes também, né? Então são várias situações aí que envolvem a humildade. Muito mais de saber que você sabe, não saber que não sabe, a situação de ter doutorados ou não ter, né? Eu também tenho um doutorado honoris causa, né? Não é por isso que eu vou me achar superior ou inferior a alguém, mas não é por isso que eu não vou assinar, se eu quiser, né, o doutor honoris causa. Eu acho que é um título, é uma conquista que as pessoas têm, e não tem mal nenhum a pessoa se valorizar pelas conquistas que teve na vida. Eu acho que a grande situação hoje em dia existe uma certa inveja e um coitadismo. E justamente essa inveja e coitadismo é colocada como humildade, e isso é falso. Por justamente o que eu falei, que a humildade parece que é uma igualdade. Igualdade de almas perante Deus, óbvio, né? Claro que perante Deus nós somos inferiores e temos que ter essa humildade. E isso sim é se encurvar a Deus, né? É se prostrar, por exemplo, né? Não tem problema nenhum, né, em se prostrar, né? Porque foi falado que o humilde não se prostra e que é uma situação só de saber que o outro não sabe, que sabe que sabe, que não sabe que não sabe e não sei o que. Não é isso, né? Não tem nada a ver com saber o que sabe, sabe, né? A pessoa não pode perder a sabedoria, o conhecimento que teve, né? Por mais humilde e simples que ela seja, né? Ou mesmo o palestrante filósofo, né? Ele é filósofo e é palestrante por causa disso, né? Ele pode ser humilde ou não pode, mas ele sabe que sabe, né? Então não tem nada a ver isso, né? Se não soubesse, não estaria palestrando, não estaria sendo filósofo, né? Então é uma situação um pouco contraditória para fazer uma dialética. Então, a situação assim envolve vários aspectos. Existe também um orgulho saudável, que não é esse orgulho pecaminoso, mas é um orgulho, por exemplo, de eu tenho orgulho que meu filho estudou, eu tenho orgulho que minha esposa conseguiu determinado emprego. Não tem problema nenhum, esse tipo de orgulho é positivo também, né? Existem equilíbrios, existe um bom senso em toda essa situação, sabe? Então nós como filósofos temos que pensar o que é melhor para a sociedade, né? Mesmo usando sofistas, por exemplo, que eram os filósofos meio injustiçados, mas eram muito práticos. O que é politicamente, o que a sociedade quer, né? Nós podemos ser bobalhões, por exemplo, que achar que nós temos que ser super humilde, depois eu perco o emprego pela minha humildade, eu não vou concorrer com as pessoas no vestibular, não vou fazer concurso. Não é esse tipo de humildade que é produtivo na sociedade, que tem algum valor. Não, a gente tem que ter sim uma liderança, tem que ter uma autoestima,
né? Isso é psicologia à prova também, né? Então, várias situações assim que a humildade também ela tem que ser pesada. Não pode ser aquela humildade exagerada, eu sou um coitado, eu sou menor que todo mundo, né? Não é assim, né? Mesmo Paulo Freire não se achava menor que todo mundo, senão ele não tinha 30 e poucos doutorados, né? Se ele achasse que fosse menor que todo mundo, ele ficava em casa e abaixava a cabeça, ou, né? Não seria nem educador, nem advogado, nem nada. Mas é isso aí, pessoal. Acho que por hoje chega, né? O que é humildade? Se foi a nossa palestra, o vídeo, né? Uma reflexão, pelo menos, não chega a ser palestra, para mostrar que a coisa é um pouco mais complexa. Valeu, tchau, tchau.